e hoje nós vamos falar sobre termoelétricas na disciplina de recursos energéticos. Bom, termoelétricas ou termoelétricas, tanto um termo quanto o outro é aceito, o próprio nome já mostra que ele é constituído de duas partes: termo, que significa vapor, e a outra parte elétrica, que vem de eletricidade. Então, termoelétrica é uma usina que produz eletricidade a partir do calor. Durante o século XX, depois da invenção do gerador de eletricidade e da invenção da turbina hidráulica, foi possível, então, começar a pensar na geração de energia elétrica a partir da queima do carvão. Além da queima do carvão, as termoelétricas elas podem funcionar com outros combustíveis fósseis, como o petróleo, o próprio carvão, gás natural, bagaços de canas, entre outros. Bom, aqui para ilustrar, eu trouxe para vocês uma foto aí da nossa usina mais próxima que a gente tem aqui, que é a usina termoelétrica Presidente Médici, e essa é uma ilustração da fase C. Bom, cabe destacar que os estudos sobre geração de energia a partir do carvão nessa região começaram por volta de 1950 e a primeira usina de Candiota foi inaugurada em 1961. Depois tivemos a fase B, que a gente pode ver nessa ilustração, que é essa parte aqui, e somente em 2010, então, essa fase C aqui, que é uma fase implementada pelos chineses e que contém aí duas turbinas de 350 megawatts. Bom, como funciona uma termoelétrica? Eu fiz para vocês aqui um desenho bastante simples, que é esse primeiro aqui, e um esqueminha aqui para elucidar melhor o funcionamento, dar uma simplificada. Então, o que nós temos? Então, a partir do carvão mineral extraído lá na mina, esse carvão mineral vai ser armazenado em um depósito, depois ele vai ser moído e pulverizado na fornalha. A nossa fornalha está aqui, para vocês acompanharem. Ele vai ser pulverizado na fornalha com os ventiladores para que se aproveite melhor o poder calorífico desse carvão. Esse carvão, então, vai queimar e a água da caldeira, que vocês podem observar aqui, vai aquecer. Essa água da caldeira vai aquecer, então, esse vapor de água vai atingir temperaturas bastante elevadas e esse vapor de água vai fazer com que a turbina se movimente. A turbina se movimentando, movimenta também o eixo do gerador. O gerador vai ter um campo magnético aqui cortando as linhas de força aqui dentro e vai transformar essa energia mecânica, então, aqui da turbina em energia elétrica e que vai ser transmitida aqui pela rede. Esse vapor de água, depois de passar pela turbina, ele vem para o condensador, como a gente pode ver aqui, e depois volta para o ciclo aqui novamente da água. De forma bem resumida, pessoal, podemos ver aqui então o reservatório de carvão. Esse carvão vem para a caldeira, conforme nós comentamos, ele atinge o estado de vapor, movimenta a nossa turbina, que está ligada ao eixo gerador, cortando as linhas de força aí e transformando em energia mecânica e energia elétrica, que é transmitida aqui até o consumidor. Quanto às características da usina Presidente Médici, fase B e fase C. Temos aí na fase B 446 megawatts de potência e na fase C atinge 700 mega. O combustível usado nessa usina é o carvão mineral, extraído em mina de céu aberto, e esse carvão atinge um poder calorífico de 2.600 a 3.200 quilocalorias, o que é muito bom. A questão das cinzas varia de 52% a 60%. O fornecedor do carvão é a CIA Rio Grandense de Mineração, também localizado bem próximo, a gente chama de Mina Candiota,
E esse carvão, conforme a gente vai ver nas ilustrações a seguir, ele segue até a usina por correias transportadoras. Então, podemos ver aqui a ilustração do carvão sendo extraído na mina. Então, esse carvão é dinamitado. Bem. Então, o carvão aqui extraído a céu aberto, lá no município de Candiota. Ele sofre dinamitações aqui, para que ele possa ser removido da mina. Depois ele também é reduzido a tamanhos menores, E esse carvão é transportado através dessas correias transportadoras, em torno aí de 2,5 km a 3 km, até chegar na usina. Aqui já é a fase de preparação e queima do carvão. Então, inicialmente, esse carvão é armazenado nesse depósito. Depois de ser armazenado, ele passa por moinhos pulverizadores. Então, moinhos para que reduza mais o tamanho dele, até a questão dele ficar em pó. Em pó, ele é injetado por um conjunto de ventiladores na fornalha das caldeiras e ele queima em suspensão. Assim se aproveita melhor o poder calorífico desse carvão. E os gases ou fumaça, após essa queima, antes de ser expedidos pela chaminé, eles passam por filtros para retenção das cinzas. Na fase de produção do vapor, então a queima do carvão, podemos ver aqui a queima do carvão na nossa fornalha, Vamos destacar aqui. Esse carvão vai atingir até 1.300 graus Celsius e o vapor da água vai atingir até em torno de 540 graus Celsius e que vai ir até a turbina. Bom, uma vez que esse vapor atinge a turbina, faz com que a turbina se movimente. Observem que a turbina está acoplada direto ao eixo do gerador. No que a turbina gira, o gerador também gira, transformando aí o que nós já havíamos dito da energia mecânica em energia elétrica. Bom, observem que depois que essa água passou pela turbina, ela passa aqui pelo sistema de condensamento, resfriamento, para poder retornar ao seu ciclo. Aqui, só para ilustrar para vocês, um acoplamento gerador-turbina. Então, observe aqui que dá para ver o eixo. Essa é uma foto própria, tirada na fase C da usina Presidente Médici. Então, aqui temos o eixo aí. E, para complementar esse assunto, eu gostaria que vocês também participassem da seguinte forma, elaborando uma discussão sobre o impacto do uso e da extração do carvão, sobre os seguintes aspectos: sobre o solo e vegetação, pode abordar desde lá da questão da mina, questão da água, a atmosfera e as questões socioambiental. Muito obrigada, pessoal.